Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, meus amigos, boa tarde, uberlandense, boa tarde a todos vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor livra você de todos os males, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por mais essa semana que se iniciou ontem, né? Que Deus vem estar nos abençoando e nos ajudando a tomarmos decisões sábias, nós venhamos ter a direção do Espírito Santo. Hoje é o segundo mês de fevereiro, hoje é dia 2 de fevereiro. E eu quero começar esse programa dando os parabéns para minha amiga, minha companheira, minha querida irmã Nulce, a minha quinta irmã. Glória a Deus, de número 5. Deus abençoe você, minha querida. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Você é uma mulher sábia, amo a sua vida de montão. E eu sei também que você me ama bastante. Amém? Deus alcance você, pastora Nulce, e que todos os seus sonhos, planos, projetos venham ser realizados em nome do Senhor Jesus. Parabéns para você nessa data, querida. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E todos também que estão fazendo aniversário este mês de fevereiro, e neste dia 2, Deus alcance e abençoe cada um de vocês com toda a sorte de bênçãos dos céus e da terra. Eu sou a pastora Marisa, da igreja Amar e Servir. Eu estou ali na rua Antenor Rangel, número 25, no bairro Jardim América. Deus abençoe em nome de Jesus. Oh, meu querido pastor Marco Antônio Vicente Alves. Deus abençoe você, Marco Antônio. Deus abençoe a pastora Carol também aí de Uberaba. Deus abençoe, um grande beijo no seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ontem nós começamos o mês de fevereiro, né? Hoje é o segundo dia desse mês que vai ser muito importante para a nossa vida. Então nós vamos estar titulando esse mês como o mês do provedor. Tá certo? Em nome de Jesus, eu quero declarar na sua vida que Deus vai estar provendo tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você tem falta, tudo aquilo que ainda você não tem. Deus, ele vai prover na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque aonde Jesus está, há abundância. Onde Jesus está, há multiplicação. Onde é Jesus, ele é chamado. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu quero estar falando para vocês hoje de um Deus provedor, de um Deus que não deixa faltar nada para o seu povo, para os seus filhos e para todos aqueles que clamam com fé, que buscam com fé e crê que ele é poderoso para fazer muito mais do que você precisa. E a palavra de Deus hoje aqui para nós está escrito no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 9, nós vamos estar vendo aqui a provisão de Deus. Deus é o nosso provedor. Ele tem algo para te dar que ainda você não tem. Deus tem algo ainda para fazer que ainda homem nenhum fez ainda na sua vida. Então vamos junto nessa semana declarar que Deus é Deus provedor e que Deus pode todas as coisas. E ninguém pode deter a mão de Deus quando ele diz sim e quando ele diz amém. Então, que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Aqui no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, está escrito assim, capítulo 9, versículo
10, que diz assim, na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Está escrito assim: ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinha feito, e levando-vos consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas a multidão, ao saberem que ele estava ali naquele lugar, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade. Mas o dia começava a declinar, a escurecer. Então se aproximaram os discípulos e disseram: Mestre, despede essa multidão, para que, indo às aldeias, compre nas vizinhanças e se hospedem e ache alimento, pois estamos aqui neste lugar deserto. Versículo 13. Ele, porém, disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Jesus experimentando a fé dos discípulos. Jesus, às vezes, experimenta a nossa fé, né? Ei, Jesus, né? Dai vós mesmo a eles o de comer. Responderam eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Não temos dinheiro, porque estavam ali a cerca de mais de 5.000 homens. Mais de 5.000 homens. Você está vendo que eles estão falando homens e não estão falando mulheres e crianças. Então ali deveria ter muito mais do que 5.000 pessoas. E a palavra de Deus aqui nos fala acerca de que os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram para Jesus: Senhor, despede essa multidão. Despede essa multidão. Mas eu quero falar uma coisa para você. Você que entra na presença de Deus, você que busca a Deus, Ele nunca vai permitir que você saia com as mãos vazias, tá certo? Ele não vai permitir que você saia com as mãos vazias. E a palavra de Deus diz assim que os discípulos, eles ficaram apavorados. Sabe aquela hora que chega gente aí na sua casa e de repente você pega, não tem o que dar para aquela pessoa, ou o que tem é pouco? Você já passou por essa dificuldade? Você já passou por esse aperto? Em nome de Jesus? Aí, o que aconteceu? Deixa eu jogar o negócio. Aí, o que aconteceu? Caiu o negócio ali. Então, o que aconteceu? Às vezes, a gente cai num aperto, cai em uma dificuldade, né? Mas eu quero te falar uma coisa. Por que Jesus, ele falou assim, ó, dá para eles, vocês mesmos, o de comer. Sabe por quê? Porque Jesus, ele sabia, se eles orassem, Deus ia responder eles. Jesus, ele sabia, se eles buscassem, colocassem a fé deles em ação, Deus, ele ia abençoar.
Você está entendendo? Deus ia abençoar. Mas de repente, Jesus, ele fala assim: dá vocês mesmos de comer. Tem coisas que Deus, ele interfere na nossa vida. Mas tem coisas que nós mesmos podemos fazer. Jesus, ele diz assim: vocês podem fazer isso. Vocês podem, se vocês tiverem fé, vocês poderão alimentar essa multidão. Às vezes, meus irmãos, nós somos tímidos na fé. Nós somos tímidos na fé. E a gente fica com medo de pedir. Nós ficamos com medo de pedir. Mas a palavra de Deus nos fala: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-lhe-á. Porque todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que busca, encontra. Então nós temos, a chave do sucesso. Nós temos a chave da vitória. Nós temos a chave. Tá faltando? Então pede. Você tá tendo necessidade? Então busca. É isso que Jesus, ele está falando para nós. O que nós não podemos fazer é cruzar os nossos braços e esperar. Esperar. Nós precisamos agir. Jesus ali, ele queria que os discípulos colocassem a sua fé em ação. Porque vocês mesmos não dão de comer para eles? Porque vocês sabem, nós estamos num lugar deserto. Até eles chegarem em casa, porque eles estão aqui comigo quase o dia inteiro. Até eles chegarem em casa para comer ou comprar alguma coisa, eles vão desfalecer no meio do caminho. Aí Jesus fala assim: dá vocês mesmos de comer para eles. Deve que os discípulos falam assim: o quê? Jesus está falando para nós mesmos dar para eles o que de comer? Nós não temos nem para nós. E o que está aqui na bolsinha aqui das ofertas, não dá nem para a gente comprar para nós. E Jesus quer que nós faça isso? Não tem como. Não tem como. Tem certos tipos de situação, meus queridos, na nossa vida, que nós precisamos usar a nossa fé. Nós precisamos usar a nossa fé. Por quê? Porque vai ter dias que remédio não vai adiantar. Vai ter dias que o advogado não vai ganhar aquela causa ali, por mais que ele esforce. Vai ter dias que o seu patrão não vai poder te ajudar. Vai ter dias na nossa vida, meus irmãos, que a nossa família não vai poder nos socorrer. Entendeu? Vai ter dias na nossa família que o impossível vai ter que acontecer através de uma simples oração. Então hoje, esse mês, eu convido você para estar movendo a sua fé, colocando a sua fé em ação, para que Deus possa agir através da sua fé, né? Então a Bíblia fala assim, que eles pegam e falam assim: mas como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos fazer isso? É usando a fé. A fé. A Bíblia diz assim que no final dos tempos vai estar reinando nos nossos corações 3 coisas: a fé, a esperança, a fé e o amor. Essas 3 coisas vão estar firmes nos nossos corações. Mas eu quero perguntar para você: o que tem alimentado a sua fé? Novelas? O que tem alimentado sua fé? BBB? O que tem alimentado a sua fé? O que tem alimentado a sua fé?
De que você está alimentando a sua fé nesses dias? Porque a Bíblia, a palavra de Deus fala que a nossa boca, ela fala aquilo que o nosso coração está cheio. E o nosso coração precisa estar cheio de fé. De fé, para estar movendo, irmãos, o sobrenatural. Para estar movendo o sobrenatural. Vai ter coisas, meus irmãos, que os homens naturais não vão poder fazer mais para nós. Não vão poder nos ajudar. Vai ter dias que aquela porta, ela vai abrir só através da oração e da fé. Pelo contrário, ela continuará fechada. Então você precisa alimentar a sua fé com jejuns, com oração, leitura da palavra de Deus, indo à casa de Deus, tendo comunhão, participando da Santa Ceia do Senhor. Você precisa, essas são as nossas armas que Deus ele nos deu. Esses são os alimentos que Deus nos deu. Então, ore mais. Ore mais. Quantas pessoas que hoje, no mundo, hoje, eu estou falando hoje, dia 2, que levantaram sem orar. Que levantaram sem dobrar os seus joelhos e entregar a sua vida, a sua casa, a sua família nas mãos de Deus. Quantos que ontem, dia 1º de fevereiro, levantaram as suas mãos e disseram: Senhor, toma esse mês nas suas mãos, porque eu sou fraco. Eu sou fraco. Aumenta a minha fé este mês. Quantos dobraram os seus joelhos para estar pedindo ao Senhor: Deus, este mês de fevereiro, faz grandes milagres acontecer na minha vida. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entregar para Deus a nossa vida. Todos os dias, quando nós levantarmos, nós precisamos entregar nosso coração para Deus. A nossa fé vai aumentar. Sabe por quê? Porque escute o que o Espírito Santo está falando. Qualquer coisa que vier contra nós ou sobre nós, nós vamos, irmãos, sabe o quê? Falar para Deus: meu Deus, eu estou aqui e o Senhor pode me tirar. Então envia os seus anjos a me guardar. Envia os seus anjos a me proteger. Envia os seus anjos. E ele virá com seus anjos. E ele a abençoará. Então nós precisamos, meus irmãos, alimentar a nossa fé. Porque vai ter dias na nossa fé. Vai ter dias na nossa vida que ninguém poderá nos socorrer, né? Dizer igualzinho o Chaves: quem poderá me socorrer? Né? Quem poderá me socorrer? Então, meus irmãos, então nós precisamos colocar o nosso coração nas mãos do nosso Pai Celestial. E Jesus, ele pega falando desse jeito com os discípulos, dizendo assim: dá vocês mesmo de comer. Dá vocês mesmo de comer. Jesus experimentando a fé dos discípulos. Quantas vezes Jesus experimenta a nossa fé, né, gente? Quantas vezes a gente pede: Deus, tira essa dor de cabeça minha, meu Deus. Senhor, tira essa dor de estômago meu. Aí, de repente, na hora não passa nem 3 minutos, a gente vai lá e toma analgésico, né? A gente vai lá e toma um boldo. A gente vai lá e toma alguma coisa para o estômago. Sabe? Nossa fé, meus irmãos, ela é muito pequena.
ela é muito limitada, demais. Nós precisamos todos os dias pedir ao Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Os discípulos devem que falou assim, como nós poderemos alimentar mais de 5.000 homens? Como nós poderemos fazer isso? Mas eles esqueceram que Jesus estava ali. Eles esqueceram que tem um Pai no céu que cuida de nós. Que tem um Pai no céu, que quando nós dobramos os nossos joelhos, a Bíblia diz assim que Ele inclina para nós. Então, peça hoje com fé o que você está precisando. Mas antes de você pedir sua cura, antes de você pedir para Ele uma solução para os seus problemas, peça para Deus, aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé, porque eu preciso de fé para mim estar alcançando a graça do Senhor. Fala para Deus, aumenta a minha fé. Eu preciso que a minha fé seja aumentada. E a palavra de Deus aqui nos fala que aqui no versículo de número 14 diz assim, porque estavam ali a cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos, fazei-o assentar em grupos de 50. E eles atenderam e acomodaram a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu, escuta, irmãos, olha aqui só para você ver, ergueu os seus olhos para o céu e os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, e para que eles distribuíssem para todo o povo. E todos comeram. 5.000? 5 pães? 2 peixes? 5.000 pessoas, todos comeram? Todos? Sim, todos comeram. E ainda sobejaram 12 cestos. Aonde Jesus está, o provedor, Ele provê todas as coisas. Então chama Jesus para dentro da sua casa hoje. Chama Jesus para os seus negócios. Chama Jesus para entrar na sua empresa que está quase falindo. Chama Jesus para entrar aí no seu comércio. Chama Jesus para entrar aí na sua loja. Chama Jesus. Chama Jesus. Hoje eu estava vendo um vídeo de uma mulher, uma empresária. Antes de todos chegarem na loja, ela abre a loja, vai lá para o cantinho da loja e começa a orar a Deus. Ela levantava as mãos antes dos empregados chegarem, antes de muitas pessoas chegarem. Ela levantava a mão e orava e buscava. E de repente mostrou o tanto de gente entrando ali dentro daquela loja e comprando as coisas. Sabe por que às vezes não dá certo? É porque você não invoca o nome do Senhor. Ou se invoca, não invoca com fé. Nós precisamos ter fé suficiente para que o sobrenatural aconteça na nossa vida. Na nossa vida. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que Jesus instruiu os seus discípulos. Pede Deus, me mostra o que eu tenho de fazer. Essa loja não vende. Esse comércio não vende. Tá tudo parado. Pede Deus estratégias. Jesus, ele deu estratégia ali para aquele povo ali e falou assim, olha, coloca o povo para estar sentando em círculo. Faz grupos de 100, faz grupos de 50. Coloca eles sentados. Primeiro, organize-se.
Organize. Ah, isso aqui eu tô comprando, tá demais isso aqui. Eu já tenho, para que eu preciso comprar mais? Não é? Gente, antigamente eu era uma consumista de pano. Eu comprava pano. Já teve na minha casa uns 20 panos. Que eu falava, nossa, que estampa linda. Que estampa linda. Aí eu comprava um, comprava outro. Sapato, parecendo que eu tinha umas 50 pernas. Entendeu? Comprava o sapato, comprava outro. Eu precisava organizar a minha vida financeira. Eu precisava administrar bem aquilo que Deus colocava nas minhas mãos. Às vezes, as coisas não estão rendendo e nem multiplicando, não é porque Deus não está abençoando, é porque muitas vezes nós não sabemos administrar bem aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Pronto. É isso. Primeiro ele fala assim, organiza o povo, porque Deus ele não faz nada na bagunça. Organiza o povo, organiza o seu orçamento. Organiza o seu orçamento. Você ganha 1.500, você está devendo 3,5. Organize-se. É isso que Jesus ele queria dizer. Organize-se. Aí ele organizou todo o povo ali e pegou aqueles 2 pão e 5 pães e 2 peixes. Aí ele, o que ele fez? Levantou. Ele levantou para que todo o povo visse e deu graças. E deu graças. Agradeceu a Deus. Ah, você recebeu? Oh, mas que miséria isso aqui que eu tô recebendo. Esse governo, aí xinga o governo, xinga o patrão, xinga todo mundo, tá entendendo? Oh, mas isso aqui é um salário de miséria. Aí você pega, xinga as pessoas que tá do outro lado e no outro dia já acabou o seu dinheiro. Por quê? Porque você amaldiçoou o seu salário. Você amaldiçoou o seu dinheiro. E o que Jesus ele fez? Apenas com 5 pães e 2 peixes. O que ele fez? Ele levantou e deu graças. Pai, eu te dou graças. Quando nós agradecemos no pouco, Deus, ele nos coloca sobre o muito. Entendeu? Deus, ele nos coloca sobre o muito. Deus nos coloca. Então, vamos estar aprendendo a pedir a Deus, vamos estar aprendendo a dizer para o Senhor, Pai, muito obrigada. Muito obrigado, porque eu não estou desempregado. Muito obrigado, porque minha família não está passando fome. Muito obrigada. Eu estou nesse aperto porque eu exagerei mesmo. Eu exagerei em dezembro. Em dezembro eu fiz o que eu quis, eu comprei o que eu quis. Aí começa, sabe o que é? A briga dentro de casa. Né? Aí começa a discussão do marido, da esposa, dos filhos. Aí o filho, mamãe, eu quero um caderno bom, eu quero mais coisa boa. Mas exagerou nas coisas de dezembro, não se organizou, o que aconteceu? Aí começa a bater no menino. Não, menino, será que você não entende não, menino? Você não sabe que a gente está passando dificuldade, a gente está passando aperto. Aí os meninos espertos, eu falo assim, mas também a senhora pegou e comprou o que devia, o que não devia. Tem menino, gente, que é esperto. Tem menino que é esperto. Aí o que acontece, meus irmãos?
aí a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, hoje eu quero mostrar para vocês que existe um Deus forte e poderoso que está pronto para suprir todas as nossas necessidades e que também está pronto para estar nos ajudando a organizar os nossos orçamentos, organizar a nossa vida, organizar. Então hoje eu quero, essa semana nós vamos falar muito de provisão, nós vamos falar muito de provisão. Eu quero estar mostrando para vocês o Deus provedor, o Deus que pode, mas o Deus que corrige, mas o Deus que alinha, o Deus que vai alinhar a nossa vida, né? Então eu quero, essa semana nós vamos juntos unir a nossa fé primeiramente, para depois Deus estar mostrando para nós a sua grandeza, mostrando para nós as suas misericórdias, e vai dar tudo certo, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a Andréia que está aqui comigo, a Magda Carneiro, Deus abençoe em nome de Jesus, a Maria Helena Soares também, que está aqui comigo, Deus abençoe todos vocês, com grandes bênçãos celestiais. Nós vamos orar agora, e você vai colocar a mão do lado do seu coração, e você sabe o que você precisa. Mas antes, fala para Deus, meu Deus, eu peço ao Senhor, que o Senhor me perdoe, pela minha má administração, mas que o Senhor me dê a partir de hoje sabedoria. O Senhor me dê a partir de hoje entendimento. O Senhor me dê a partir de hoje domínio próprio. Aí Ele vai te abençoar. Ele vai abençoar. Ele vai abençoar. Amanhã eu quero orar com você. Amanhã eu quero orar com você. É uma oração muito especial. Então eu quero que você fale para os seus vizinhos, para os seus amigos, quero que você fale para os seus parentes do nosso programa Meu Dia com Deus. E Deus vai estar nos abençoando, tá bom? Vamos orar, gente? Vamos falar com o Eterno e Deus vai te abençoar. Coloca sua mão agora do lado do seu coração e vamos orar ao Senhor, e Ele vai vir e vai nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é santo, digno de toda honra e de toda glória. Oh, meu Deus, às vezes, Senhor querido, às vezes a gente deixa o nosso eu falar mais alto, nossas vontades, nossos desejos falar mais alto. E depois vêm as consequências. Mas eu te peço, perdoa os nossos pecados e venha nos ajudar. Perdoa as nossas fraquezas, os nossos erros e venha nos abençoar. Abençoa-nos, ó Pai, que este mês de fevereiro o Senhor possa nos ajudar e que nós venhamos, meu Deus, ter do Senhor a provisão que cada um precisa agora. A tua palavra é a verdade e eu creio na palavra do Senhor. Quando ela diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O meu Deus, Ele vai suprir, porque o Senhor é o Deus provedor, o Senhor é o Deus que tudo pode, o Senhor é o Deus que tudo faz. Ó, meu Deus, nada e ninguém pode impedir a mão do Senhor operar. Então, meu Deus, eu oro, meu Deus, em favor de cada pessoa que está passando necessidade. Pessoas, meu Deus, que está passando dificuldades. Eu oro e eu te peço, põe agora as suas mãos, ó Deus provedor, provê para essa pessoa tudo que ela está precisando. Ajuda ela, meu Deus, ajuda, meu Pai. Entra dentro dessa casa e supra todas as necessidades. Eu oro ao Senhor porque eu creio. Eu oro ao Senhor
porque eu confio. O Senhor é o Deus da minha salvação. O Senhor pode todas as coisas. Meu Deus, o que é para o Senhor, meu Deus? 5 pães e 2 peixes? O que é isso para o Senhor, meu Deus? O que é essa dívida de R$1.000, R$3.000, R$5.000, R$10.000? O que é, meu Deus? Então, meu Pai, põe as suas mãos, o Senhor estava ali, aí aonde o Senhor está, o milagre acontece. Aonde o Senhor está, maravilhas acontecem. Então, meu Deus, eu oro em favor de cada um. Multiplica os ganhos dessas pessoas. Abençoe, meu Deus, essa empresa. Abençoe esse comércio. Abençoe, meu Deus, essa loja. Oh, meu Deus, põe as suas mãos. Todas as pessoas, Pai, que quando antes dos clientes chegarem e orar e buscar, ajoelhar ali, meu Deus, e pedir ao Senhor a sua bênção, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, mostra para essa pessoa que quando ela chama o Senhor, o milagre acontece. Então, meu Deus, eu deixo todos nas suas mãos, eu declaro todos os doentes curados agora. Eu declaro essa pessoa perturbada, libertada, essa pessoa viciada, eu declaro ela libertada pelo poder de Deus. Meu Deus, põe as suas mãos, abençoe essa casa, essa família, abençoe, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe e derrama suas bênçãos sobre todos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Abençoa a pastora Núcia, que está fazendo aniversário hoje. Derrama sobre ela, meu Deus, tudo que ela precisa. Alegria, paz, saúde, prosperidade, vida abundante, em nome de Jesus. Pai, eu entrego tudo nas suas mãos. Eu consagro essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê comigo, diga amém. Diga graças a Deus. Vamos tomar dessa água juntos? Vamos? Então vamos tomar. Glória a Deus, glória a Deus. Ó, pastora Núcia aí com a gente. Um beijo no seu coração, minha irmã querida, que não vive sem eu e nem eu ela. Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe. Que você seja grandemente abençoada pelo Senhor. E amanhã, querendo Deus, eu estarei aqui novamente para entregar para você uma mensagem do Deus provedor. Deus abençoe você, que o restante desse dia, restante dessa noite, que já agora mesmo já é noite, seja abençoado pelo nosso Senhor, tá bom? Não esqueça de orar, não esqueça de ler a palavra, aumenta a sua fé dia após dia, que grandes milagres vai acontecer na sua vida. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e até amanhã, querendo Deus. E viva Cristo, o nosso Divino Mestre. Deus te abençoe, meus queridos, Deus abençoe.